Então, como nós acabamos de falar para vocês sobre a mitologia chinesa, taoísta, eu vou contar uma lenda que já contei outras vezes nesse canal mesmo, mas é interessante dentro do contexto que a gente chama lenda de Panku, onde o taoísmo começa a explicar a formação do universo. Essa lenda diz o seguinte, que inicialmente não existia nada a não ser um ovo, e dentro desse ovo morava Panku. Panku dormia no seu sono eterno, até que um dia despertou e olhou e viu que não tinha nada a seu redor. De posse de seu machado, rodou freneticamente e arremessou o seu machado contra a parede do ovo, dividindo esse ovo em duas partes, a parte de cima e a de baixo, e aí Panku passou a segurar 12.600 anos. É interessante esse número, a gente vai comentar. 12.600 anos, a parte de cima para que não se encontrasse mais com a parte de baixo. E quando ele percebeu que já estavam estabilizados a parte de cima e a parte de baixo, Panku voltou ao seu sono eterno. E assim, mais ou menos como Macunaíma, os taoístas vão descrevendo a formação do universo. Aí fala que dos seus olhos foram feitas as estrelas, do seu cabelo foram feitos os rios, do seu corpo foi feito o planeta Terra. E assim ele vai descrevendo toda a formação. É interessante a gente parar um pouquinho para analisar esse contexto, e a gente vai ter mais oportunidade para falar, mas aí é a formação de como tudo começou. E a gente vê que é o seguinte, depois desse período de Yun foi 10.600 anos, que a gente vai discutir o que é isso, ele viu que as coisas se estabilizaram. E a partir desse momento, a parte de cima não se encontrou mais que de baixo. Ou seja, esse foi a formação das energias Yin e Yang, onde elas são opostas complementares e cada uma estável. Então, a partir do momento em que ele percebeu que teve essa formação, ele voltou para o seu sono eterno. Ou seja, tudo foi criado. Lao Tzu fala que o Tao gerou o 1 gerou 2, o 2 gerou 3 e o 3 gerou as 10.000 coisas. É exatamente sobre isso que ele está falando. Então, o Tao gerou 1, que era uma única coisa, esse único ovo. E esse gerou 2, que é o Yin e o Yang. E a estabilidade foi conseguida através do que nós chamamos do 3, que seria o jovem Yin e o jovem Yang, que é o jovem, é a ideia de crescimento, quando o Yin vira Yang e o Yang vira Yin. Muito obrigado, até a próxima.